Oi, eu sou a Belíssima Moffioli e esse é o meu mais novo livro, Ioiô. Ioiô é uma narrativa ficcional infanto-juvenil com o tema adoção. Quando o Ioiô ficou pronto, e pensando nos meus personagens que não são reais, mas bem poderiam ser, resolvi convidar algumas pessoas para falarem das experiências reais que elas tiveram em relação à adoção. E é isso que você confere agora. Eu era Alessandro. Esse nome foi um nome que me chamou bastante atenção, porque eu tinha um amigo assim que ele chamava Alexandre, e ele foi um amigo bem presente para mim assim na minha vida. Então era um nome assim que era bem próximo, então foi bem diferente. Era um nome que me chamou a atenção também. Eu sempre tive um plano de ter um filho adotivo. Achava que todas as pessoas mereciam ter uma família. Então, era um plano meu. Desde quando nos casamos, nós já tínhamos essa intenção. Só que, é claro, também tínhamos a intenção de termos nossos filhos biológicos. 7 anos antes deles, nós tivemos, eram 2 meninos gêmeos que nasceram de 28 semanas, mas que não sobreviveram. Perdemos um filho, Leonardo, com um acidente de carro numa reação a um assalto, em maio de 2002. Em outubro do mesmo ano, a nossa filha Luciana, junto com a Maria Tereza, a mãe do Leonardo, em conversas entre nós, surgiu a possibilidade e a vontade de fazer uma adoção. A única exigência feita pela nossa filha Luciana é de que fosse um recém-nascido e negro. Nós só teríamos uma limitação, como a gente já tem um filho, de que a criança tivesse uma certa idade, até uns 3 anos, alguma coisa próxima. Quando a gente determinou, ou pelo menos a gente especificou que não, que a criança poderia ter esse limite de 3 anos, não poderia ter um defeito físico gravíssimo, né, que era essa coisa, porque a gente não queria deixar um peso para o nosso filho, para o nosso outro filho, né? Porque quando os pais, teoricamente, morrem primeiro, aí você deixa uma carga física para o seu outro filho, que ele não era uma escolha dele, era uma escolha nossa, né? E a ideia de que poderia ser branca, preta, marrom, cor-de-rosa, de qualquer jeito, cabelo de qualquer cor, menina ou menino, e isso. Né? Eu também, sobre isso, acho que todas as pessoas têm limites, né? E eu acho que um dos segredos do sucesso é você estabelecer os seus limites, ter claro isso. Isso eu acho que é importante. Você ser honesto consigo mesmo, né? Acho que é uma coisa que faz com que o processo possa ser mais feliz. Nós dissemos que podia ser gêmeos, ou podia ser irmãos, né? Podiam ser 2. Nós dávamos preferência em crianças, porque nós não tínhamos passado por essa experiência. Se nós talvez tivéssemos os nossos filhos biológicos, a adoção poderia ser com qualquer faixa etária. Mas nós colocamos que gostaríamos menores, até para nós vivermos essa fase também da paternidade. A mãe era usuária de droga e tinha falecido 10 dias após o parto dele. Na verdade, em razão da pouca idade que nós conhecemos, nós não tínhamos o tamanho da dimensão dos problemas do Lucas. Os 3 primeiros anos da vida do Lucas foram doados pela Tereza. Quando a gente foi ao fórum iniciar o processo de adoção, que a gente foi se inscrever para entrar na fila, a gente chegou lá, foi fazer a inscrição, tudo, e aí tem entrevistas com psicóloga, com assistente social, tudo, e as pessoas começaram a questionar a gente por que a gente queria adotar, se a gente já tinha um filho biológico, e a gente era jovem, poderia ter outro, tudo. Acharam esquisito. E começaram a questionar a gente se também o nosso filho biológico não era um filho adotivo à brasileira. Como que foi o processo, ou a escolha. Sempre a gente fica pensando no segundo plano, né? Como que seria a sua outra vivência, né? Da vida, ou família, tudo. Eles perguntaram se eu queria ter mesmo, se eu queria saber a história, tudo, se eu queria conhecer. Aí eu falei pra eles sim, que eu queria saber como foi a minha história, porque é interessante também, né? É uma parte que me interessava bastante. Quando o Léo chegou em casa, com 1 ano e meio, ele era um bebê gigante, né? Ele não andava,
não comia praticamente sólidos, né? Tinha só os dentes assim apontando, totalmente fora da faixa etária, assim, um desenvolvimento bem aquém da faixa. Mesmo sentar, ele mal sentava, sendo que normalmente uma criança com torno de 6 meses senta muito bem. Viu? Com pouquíssimo tempo, né, esses 2 dentes que estavam apontando se transformaram numa boca cheia de dentes mesmo, assim, que explodiram. Ele comia tudo, experimentava tudo, tinha um apetite absurdo, né? Experimentava todas as coisas que apareciam na frente, até perfume, até creme de corpo. Perigosamente. Perigosamente, né? Então foi uma experiência engraçada, assim, de ver como uma pessoa que não sentava, em 1 mês ou 2 meses, assim, ele andou, correu, nasceram os dentes, começou a falar. Quando o Andrei veio para nós, a doença dele não havia sido diagnosticada. O juiz comentou que a mãe havia tido já 8 crianças, né? E que um deles tinha tido um problema de saúde, e não sabiam exatamente a origem, mas que poderia ser alguma coisa que o Andrei também tivesse. Com o desenvolvimento, a Júlia desenvolveu um pouco mais rápida, nós não sabíamos se é por ser menina, né, que é um pouco mais ligeira, e o médico pedindo vários exames de investigação. Quando ele tinha uns 3 para 4 anos, foi diagnosticada distrofia muscular de Duchenne. Então, para nós foi um momento de muita dificuldade, mas quando nós nos juntamos, falamos agora que nós vamos precisar de união e força para fazer com que o Andrei fique bem, até que se tenha algum medicamento, algum tratamento, porque a doença atualmente não tem cura, ela é degenerativa. A Júlia é uma pimentinha em termos de características, né? Assim, ela é questionadora, ela é super agitada, né? Ela tem déficit de atenção e hiperatividade também, então uma coisa que a gente lida bastante no dia a dia com ela. Ligeira falta de audição, uma visão do olho, um baixo QI, e também um problema de motricidade em razão da ausência do cerebelo. Eu costumo dizer que o Lucas foi um grande presente que Deus me deu. Ele é a grande motivação da minha vida, ele é quem me estimula a lutar e a perseguir todos os objetivos que a gente se propôs a fazer. Foi uma sensação assim, bem... O coração à flor da pele, sabe? Você ficava emocionado de saber, assim, fica bem mais eufórico, ansioso. Mexe bastante com você por saber que tem uma história envolvida, né? Eu descobri que eu tinha uma irmã, então nisso me deixa bastante curioso, assim, saber isso e o jeito deles. E eu pedi para Deus que me orientasse com relação aos erros que eu cometi com o Leonardo, Luciana e Lígia. Eu não gostaria de cometer com o nosso 4º filho. E o Lucas veio com todas as prematuridades, com todas as dificuldades que uma mãe experiente como eu poderia ter. O Lucas é um lutador. Os meus novos pais devem vir me pegar amanhã, se não desistirem, né? Porque eu lembro que com a Luísa os caras desistiram em cima da hora. Ela já estava com as malas prontas e um brilho danado nos olhos. Depois, quando teve que desfazer as malas, o brilho deve ter escapado do meio das coisas delas e nunca mais voltou. Disseram que agora eu encontrei uma família. Pai e mãe. Eu e um irmão. Disseram. Mas será mesmo? Dos 7 anos que eu moro no orfanato, já vi um bando de gente entrando e saindo. E uns até voltando. No começo eu achava estranho. Agora acostumei. Tá, não acostumei. Eu ainda acho estranho. Mas se repete. A Catarina quis saber se tinha alguma coisa errada comigo, se eu estava com algum problema, se eles eram o meu problema. Enfim, se eu havia mudado de ideia e já estava querendo ir embora de novo. Falou até que entenderia se eu dissesse que estava com saudade do orfanato, que, afinal, tinha sido a única casa que eu conhecia até então.
A maioria das pessoas que adotam filho é porque não tem filho. A primeira dona que adotou o Zeca era solteira e tinha passado dos 40. Bonitona ela. Só não conseguia ter filho. Até separar do marido, separou. Engravidou uma vez, perdeu o bebê, fez tratamento e tudo, mas nada de filhos. Então levou o Zeca. Não fazia nem um ano que ele estava com ela, a mulher foi e engravidou. Daí disse que era difícil demais cuidar de 2 crianças e o Zeca rodou. E eu ficava lembrando da facilidade que é para sair os papéis de adoção de um bichinho. Foi tudo papum, lá no abrigo de animais. Então me ocorreu que órfãos e animais abandonados não são iguais não. Que as pessoas não pensam tanto assim antes de pegar um bicho novo, porque acham que por mais trabalho que ele dê, não dá tanto quanto um filho. Daí depois veem que não é bem assim e fazem dos animais como fizeram do Zeca, abandonam. A nova mãe conversou comigo um tempão, até que o Antônio desceu as escadas. Ele ficou de longe, olhando nós dois. Juro que não vi ciúme nos olhos dele. Ao contrário, o menino parecia tão perdido quanto eu. Aí perguntou se estava atrapalhando. A Catarina disse não. Família é tudo. É a base de tudo. Eles são tudo para nós. André e Júlia, o papai ama muito vocês. O papai não viveria mais sem vocês do nosso lado. Juju e Dedé, mamãe ama vocês do fundo do meu coração. Amo, amo e amo. Lucas, a minha vida não seria completa sem você. Mamãe sempre quis ter 4 filhos. Deus foi muito bonzinho. Ele levou o Leonardo e mandou você. E você dá conta do recado. Você faz parte dos 4 L's da minha vida. É uma presença incrível, assim, uma presença realmente incrível. Ele é aquela pessoa que está em casa e ele enche a casa, ele sai, a casa esvazia. Digamos assim, que para a família, para toda a minha família, a família da Silvia, o Léo foi como um presente. Ô filhote, te amo. Não há diferença entre os filhos.